Senhoras e senhores, está começando o 10º episódio do nosso Paulistinha Podcast. E talvez o mais especial de todos, pois hoje vamos cobrir a final do famigerado Paulistinha. É semana de derby histórico e também semana que completamos um ano de programa. O confronto entre Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras, para muitos, o maior clássico do país, vai definir quem leva o troféu para casa e quem vai ser zoado pelo resto do ano, quiçá pelo resto da vida. Uma final dessa certamente será lembrada por décadas e décadas, contada de geração para geração, talvez mais brilhantemente pela voz de quem ganhou ou mais amargurada na voz de quem perdeu. O primeiro jogo foi um empate sem gols em Itaquera e temos agora o jogo da volta ao estádio do Palmeiras. É o jogo da vida, é decisão, é perder ou ganhar, é tudo ou nada. O podcast Paulistinha está no ar. Quem vos fala é o PSG, estamos começando mais um programa. Bom, hoje eu não estou sozinho, eu tenho a honra de receber para esse episódio um dos caras que me ajudou muito no começo do canal, o que até inspirou de certa forma para tirar esse projeto do papel, né? Estou falando do Bruno Sossai, do podcast Apenas um Palmeirense. Fala aí, Bruno. Fala aí, bom dia, galera. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? A gente não sabe em que momento as pessoas estão escutando essa edição de podcast. Eu tô aqui para falar um pouco sobre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, o derby, a final do Paulistão. E é um prazer, Gustavo, estar aqui. Bom, vamos falar primeiro do primeiro jogo, né, que aconteceu ontem. A gente tá gravando na quinta-feira, no período da manhã. Bom, talvez vocês estranhem um pouco, durante o programa vão ficar passando trechos das opiniões do Kagawa, nosso querido Kagawa corintiano, sobre o jogo que passou e sobre o jogo de sábado. Como ele não pôde estar conosco aqui na gravação, ele mandou os áudios com as opiniões dele depois, então não estranhe. Fala, rapaziada do Paulistinha, tudo certo? Quem falou o Kagawa, ainda um pouco baqueado pelo jogo de ontem, né? Uma partida bem feia, um pouco apática dos dois lados, né? Toda a atmosfera que se criou da partida, um derby de final de Paulista, revanche de 2018, e o jogo não demonstrou tudo aquilo que estava prometendo, né? A gente viu no primeiro tempo um jogo mais aberto, faltoso, mas mesmo assim mais aberto, comparado ao segundo tempo principalmente, onde teve uma grande chance do Ramiro, caso ele tivesse um poder de finalização um pouco melhor, né? Poderia ter concluído em gol. Um lance do Vital que o Everton faz um milagre, uma defesa maravilhosa que a gente pode perceber. No momento em que o Vital toca na bola, já começa o movimento da explosão do pulo, né? Então é uma defesa difícil, de um grau altíssimo. E onde no segundo tempo o Palmeiras sufocou o Corinthians não conseguiu mais ter nenhuma troca de passe. Aquela saída de bola do Thiago Nunes, que mesmo do jeito mais estranho do estilo Corinthians, não como o do Atlético Paranaense, ele fazia. Tinha que rifar a bola. Danilo Avelar com muita dificuldade na saída de bola. O Ederson apagado, sem aparecer muito. E o Palmeiras começou a sufocar. Porém, um sufocamento mais de pressão, porque não teve muitas finalizações, que eu me lembro, teve algumas finalizações de fora da área para fora, aquela falta que foi em cima do Cássio e mais nada. Então, um jogo que decepcionou muito. O jogo foi 0-0, como sempre, sem criatividade pelo lado do Palmeiras. O que você achou aí? Olha, mais uma vez me sinto um pouco decepcionado com o desempenho da equipe, pelo simples fato de que o Palmeiras pode jogar mais e não apresenta esse futebol, né? Após a saída do Dudu, aí já tem mais ou menos um mês quase, o time não vem apresentando melhora e isso é decepcionante. Cara, eu achei que, apesar do Palmeiras mostrar domínio em muitas partes do jogo, o Corinthians também apareceu bem, né? Como a gente bem sabe. Um dos nossos destaques foi o Everton. Isso não é um bom sinal, porque se foi o Everton, quer dizer que a gente sofreu, né, na parte defensiva, fazendo aquelas duas grandes defesas. Não, sim. A questão toda de ontem, né, foi que, diferente do jogo contra a Ponte Preta, o Palmeiras adotou uma postura um pouco mais defensiva na primeira etapa, né, isso aí faz toda a diferença. Mas também, porque com esse recuo, o Corinthians, querendo ou não, tem um pouco de qualidade ali no passe, principalmente com o Luan, a gente não pode esquecer disso. E foi dos pés deles que saíram, né, as melhores oportunidades do Corinthians, aquela com o Ramiro, aquela enfiada de bola, que o Vinha dava condição naquele momento pro Ramiro, e depois no cruzamento, que ele cruza pro Jô, e o Jô briga com o Luan, a bola sobra e o Matheus Vital finaliza bem, inclusive, e o Everton faz aquele milagre. Para quem criticou o Everton naquela partida diante do Corinthians 2 semanas atrás, acho que ontem ele se redimiu, porque aquela defesa lá no chute do Vital é bastante complicado, uma bola que
vem de cima para baixo e quica na frente dele ainda. Ele teve tempo de reação, de pular e defender a bola no canto direito baixo dele. Aliás, essa bola do Luan é uma das coisas que, assim, a gente até brinca, né? Fala que o Luan é morto, porque ele é, mas o que ele fez nessa jogada que você falou do passe é uma coisa que a gente cobra muito dos criadores do Palmeiras, né? Que falta, aquele passe tentar arriscar, e foi o que ele fez e deixou o Ramiro, né, na cara do gol. Ali, aquele momento, na hora que eu vi a bola passar, eu pensei, pô, agora é a hora. É agora. Não, se fosse outro jogador ali, provavelmente se fosse um jogo, o Palmeiras tinha sofrido gol. Que o Ramiro também, pelo amor de Deus, né? O Ramiro é jogador de futebol. O Ramiro é um volante jogando de lado de ponta, então, desde o Grêmio. Só o Palmeiras para, assim, conseguir empatar com um time que tem Ramiro de ponta, a outra ponta tem o Matheus Vital, que eu acho um bom jogador até, mas tá crítica a situação. Bom, e o que você achou da arbitragem? Vamos falar do apito, que muitas vezes é protagonista, né, em derbys. Sobre o Klaus e sobre como ele levou o jogo, eu gostei. Ontem eu gostei, exceto pela parte da entrada do jogo, Gustavo Gomes. Porque ali é uma questão de critério, né? Se ele, no domingo, expulsou o jogador do Mirassol, né? Ele estava no VAR, ele que aconselhou o árbitro a expulsar, por que nesse lance também não poderia fazer o mesmo? Já que naquele lance não era nem para vermelho, sim só para amarelo. Porque em nenhum momento o jogador do Mirassol tinha a intenção de machucar o Carlos Augusto, ele só entrou por cima da bola com uma força excessiva, mas era para cartão amarelo. E ontem, se o jogo também era para amarelo, mas era passível de expulsão. No mais, não teve grandes problemas, inclusive no momento da confusão ele soube ali apartar bem a situação, né, do Rony com o Matheus Vital. E é isso, na minha opinião, não tem muito o que falar dele, porque na minha opinião, foi uma boa arbitragem, né? Exceto alguns lances ali do Palmeiras, no primeiro tempo, se eu não me engano, em que o Luiz Adriano desiste da jogada, eu acho que ele podia ter dado falta ali, não precisava ter dado sequência no lance, e alguns lances dentro da área que não tiveram nem replay, nem revisão do VAR, que poderiam ter sido pênaltis. Justamente esse lance que você falou, eu estava comentando com um corintiano amigo meu, né? Falta critério, falta manter o mesmo critério. Para mim, o Campeonato Paulista é um dos mais irregulares em questão disso, porque em um jogo eles adotam um tipo de critério, e em outro jogo um totalmente diferente, e o jogador tem que se adaptar, né? Então fica complicado. Não, exatamente. É que aqui a camisa pesa muito na hora de tomar uma decisão dessa. Porque o jogador do Mirassol, para você expulsar, é mais fácil do que você expulsar um jogo do Corinthians, né? Então a gente fica nessa, né? Mas ontem, traçando aqui, colocando em outra visão, se fosse o Felipe Melo, provavelmente ele teria sido expulso, né? Naquele momento, né? Que você chega mostrando as solas a trava da chuteira pro adversário e pega ele de uma forma até forte, eu acho que o Felipe Melo seria expulso. Eu acho que se fosse o Fagner, não seria. Então, parece que a gente tá repetindo, né, sempre a mesma coisa, mas é uma verdade. Se fosse o Felipe Melo nesse lance, a gente tem que pedir. Se fosse o Felipe Melo, porque realmente tem um tratamento diferente, depende do jogador, depende do jogo, né, do clima do jogo, então tem que tomar muito cuidado. Por isso que o Paulista é muito traiçoeiro. exatamente. Outra coisa, né, a ausência de torcida nesses tipos de jogos, ela faz uma diferença brutal na questão de análise seja desempenho de jogador e de arbitragem. Sem a torcida, a arbitragem ela tende a ser mais neutra que o normal, né? Então, a gente já vê por aí. Em alguns momentos, eles são muito céticos e não aplicam o que deveriam aplicar. Bom, o jogo teve 36 faltas, muitas faltas, né? Mas esperando de um derby, ia ser isso mesmo. É uma da técnica do Corinthians é fazer muita falta para parar o jogo. Não que eu esteja criticando, mas acontece, né? Uma das coisas que eles fazem para parar o jogo é fazer a falta, e acaba aqui dando certo. 36 faltas e 14 finalizações. 8 para o Palmeiras e 6 para o Corinthians. Nem parece que as finalizações de verdade foram o Corinthians que realizou, né? Porque a finalização do Palmeiras foi muito longe do gol. Acertar o retângulo, só o Corinthians acertou. Ali o Bruno Henrique chutando, meu amigo. Mas assim, em relação ao jogo, é que o Thiago Nunes, nesse momento, ele tá se encontrando no Corinthians, né? Porque antes da pausa lá para a pandemia, que ainda não acabou, tem que ressaltar isso, o Corinthians ele estava muito desencontrado em vários momentos, não conseguia produzir um
um futebol minimamente decente, né? Vários resultados ruins contra times do interior. E agora ele entendeu mais ou menos como é que funciona a situação do Corinthians, né? Eu tenho que ter vida no cargo e trabalhar para melhorar o potencial da equipe. E é isso que ele está fazendo agora. Aos poucos, você pode ver que o Corinthians já vai começando a ter uma cara mais dele, de posse de bola, troca de passe. É claro que numa final, isso não vai entrar tanto numa questão de análise, porque é um jogo mais complicado, mas no geral, nesses 4 jogos que a gente já teve, esse é o 5º, óbvio, esse é o primeiro jogo da final, o Corinthians tem atuado um pouco melhor. Não é porque a gente é palmeirense que a gente não vai falar isso, mas já é uma melhora, não tão significativa, mas é um pouquinho. Esses dias ele deu uma coletiva falando que ele nunca foi tão ofensivo assim, que não sei o quê. Não, ele sempre foi um técnico que prezou pela posse de bola, jogadas em progressão, muita velocidade. É que no Corinthians, se você for implantar essa identidade logo de cara, não vai dar certo. Porque o Corinthians já tem uma escola, uma filosofia de futebol no profissional que vem desde 2009. É um time que é um pouco mais retraído, tem boas saídas em velocidade. É óbvio que ele vai ter que adaptar. Ele é esse estilo de jogo e adaptar o Corinthians ao estilo de jogo dele. Ele vai ter que caminhar nesse meio termo, até as coisas começarem a dar certo. E como ele vai fazer isso? Provavelmente ele vai começar a usar muito o Cantídio e o Arauz no meio campo, para ter essa questão de velocidade, de posse, para conseguir controlar bem as ações de cada jogo. O Cantígio, que é um jogador, ele é um jogador de qualidade, né, que ontem voltou e ele tá sem ritmo, porque senão ele ia escolar umas jogadas ali nessa defesa do Palmeiras, né, ele tá sem ritmo, voltando agora, entrou no segundo tempo, o Arauz também entrou. O Thiago, ele caminha ali para encontrar uma boa equipe, né? Daqui a algum tempo, não sei, com o decorrer do Brasileirão, provavelmente ele vai abdicar do Gabriel no meio campo e vai colocar o Ederson e o Cantídio juntos. É óbvio que para você fazer os dois jogarem, você vai ter que ter uma boa manutenção do sistema, porque nenhum dos dois tem o cacuete, né, de marcador, e É vão isso que eu ter ia que falar, propor muito vai bem, ter né? que mudar realmente, né, porque o Ederson não é esse cara marcador defensivo e o Cantígio tão pouco. Por isso que, para a questão de análise, a gente tem que olhar o todo do Corinthians, né? Porque a gente vê um pouco de evolução. E o Corinthians tem jogadores que podem render mais, assim como o Palmeiras também tem. Só que eu acho que a margem de evolução do Palmeiras é maior que a do Corinthians. Mas o Corinthians provavelmente, com ali o passar dos meses, das rodadas do Brasileirão, Copa do Brasil, inclusive, eu acho que o Corinthians tende a dar uma boa melhorada e não vai ser um ano, assim, uma temporada catastrófica do Corinthians. E pelo lado do Palmeiras tivemos a estreia do Angulo e também a entrada de Scarpa. Quem mais? William, vamos falar também da entrada do William, né, que eu esperava bem mais, falar a verdade. E Rafael Veiga, que entrou no lugar do menino. Então, sobre as substituições, é um pouco até esquisito de falar nesse momento. Por quê? Porque o Palmeiras, quando estava sem eles em campo, né, já não estava jogando bem. E com eles também não melhorou muita coisa. O Angulo não tem nem como fazer uma boa análise dele, porque ele jogou muito poucos minutos ontem. Eu, a propósito, se eu fosse colocar um Angulo, não seria no lugar do Rony, porque o Palmeiras se fechou um pouco mais no final da partida, perdeu a questão da velocidade. Então, se você tivesse os dois em campo, já faria alguma diferença. Você abriria os dois pelos lados, e aí você teria duas alternativas de puxada de contra-ataque. Em relação ao William, é também um pouco esquisito de falar dele, porque a gente pensa nele ao lado do Luiz Adriano, ele começa no banco, só que no segundo tempo, quando ele entrou, não fez nada de diferente. Inclusive, a melhor jogada dele, que foi aquela que ele tenta dar um lençol no Avelar e a bola bate no braço, se ele tivesse feito a melhor avaliação da jogada, ele teria pifado o Rony, porque se ele dá por baixo, o Rony ia sair na cara do gol. Em relação a Scarpa e Rafael Veiga, mais o mesmo. Entram e não conseguem produzir praticamente nada. Aquela bola do Rafael Veiga no pé direito, pelo amor de Deus, no final do jogo, né? Ali, se ele tivesse um pouco mais de calma, ele pisava pra sua perna boa e ajeitava pra quem vinha de trás. Mas ele tentou cruzar de primeira com a perna direita. Faltou a perna direita pra ele. Então, o Angulo entrou e mal deve ter recebido a bola menos de 10 vezes, porque realmente entrou ali no final do jogo e não deu pra fazer nada de diferente. Eu concordo e entendo as críticas em cima do Rony. Ele assim, é muito afobado, mas querendo ou não, ele é a velocidade hoje no Palmeiras, né? O cara titular, é o nosso camisa 11, e tirar ele às vezes pode piorar a situação. O jeito é acertar ele, né, no time, que se não tem esse cara rápido, é aí que a gente não consegue subir mesmo pro ataque. Agora, falando o que você falou da entrada do Rafael Veiga e do Scarpa é aquela coisa, né? Os meninos estão aí, o Patrick de Paula e Gabriel Menino, são dois que estão carregando o meio campo, estão girando a bola, tentando criar alguma coisa, enquanto esses caras que,
recebem aí, já são renomados, né? Rafael Veiga e Scarpa não conseguem desempenhar o que a gente espera deles. E é sempre o mesmo. Entra e não faz a diferença. Bruno Henrique também. Entra e você não sente muito a diferença. Ele tem um passe melhor, mas também não apareceu. Não, sim. Em relação, só voltando ao Rony lá, a questão que eu acho é que o Palmeiras não joga de uma maneira que vá dar a ele a possibilidade de desempenhar um bom futebol. Eu não acredito que eles não tenham visto em nenhum momento VTs de jogo do Atlético para entender o funcionamento do Rony naquele esquema. Porque você colocar ele para jogar de costa e girar em cima do lateral, poxa, aí não dá, né? O Palmeiras tinha que jogar bem posicionado, em progressão, fazendo triangulações para que ele pegasse essa bola em condição de linha de fundo, sabe? Para cruzar a bola, ou dar um tapa na frente e sair na frente do Carlos Augusto. Agora, se você deixar ele jogando daquela maneira que ele estava no primeiro tempo, não vai funcionar. E aí, jogando dessa maneira, condiciona o torcedor a criticar ele, muitas vezes. Veementemente, assim, tipo. Então, por isso que eu falo que eu até brinquei num grupo aqui do WhatsApp, falando que eu não sei o que me dá mais raiva, se é o Palmeiras ou se é a torcida. Porque o Rony tem só 10 jogos pelo Palmeiras. Não tem nada conclusivo ainda sobre ele. Sabe? O Palmeiras começou a temporada com o Dudu, Rony, William e Luiz Adriano. Dudu foi embora. Agora ele tem que encontrar uma maneira de jogar. E tá colocando os meninos para atuar nesse momento. 2 bons garotos, sabe? O Palmeiras ainda não tinha informação. E o Rony ainda vai se encontrar. Só que o Luxemburgo precisa entender as engrenagens do Palmeiras e fazer funcionar da maneira correta. Porque senão vai continuar sendo a mesma coisa. E são as mesmas críticas há muito tempo, tá? Não é só em relação ao Rony, aos outros jogadores também. Bom, vamos falar também dos centroavantes que destoaram nesse jogo, né? Tanto o Luiz Adriano pro Palmeiras, que para mim afundou um pouco, né? Na questão da criação, eu entendo, ele tem a característica dele é diferente e tal, mas você viu os lances que ele deixou de continuar para reclamar com o juiz. E também falar do Jô, pelo lado do Corinthians, é um cara que segura bem no ataque, foi como eu comentei lá, pode mandar a pedrada que for, o Jô ele domina e já limpa para os pontos ou pro meia subir. Ele faz muito bem essa parede, faz bem o pivô. Então ele é um cara que pro Corinthians chegou em menos de 5 jogos, já é muito essencial. Não precisou de muito treino para ele se adaptar de volta ao Corinthians, né? Bom, o Luiz Adriano, ele é um bom jogador, é um bom atleta, sem sombra de dúvidas, tecnicamente falando, excelente. Só que às vezes eu acho que falta um pouco de sangue para ele, sabe? De um pouco de brilho. Não sei se foi por causa da formação dele como jogador, ou por ter jogado muito tempo na Europa, mas eu acho que ainda falta um pouquinho de, sabe, aquela coisa, aquele negócio do Palmeiras, acho que ainda falta pra ele, aquela raça, aquela coisa. Em relação ao sistema de jogo, mais uma vez, ontem, não vai funcionar você tendo o Luiz Adriano lá na frente, você jogando, alçando bolas pra ele toda hora. Ele não é alto. O Gil e o Avelar ia pegar aquela bola toda hora, pegar as bolas toda hora, de cabeça, e sair aí, jogando em várias oportunidades, né? Aquelas jogadas que ele desistiu, aquela primeira, acho que é a mais... Aquela foi ridícula. Foi falta, realmente, só que ele poderia ter continuado, não precisava parar, abrir os braços e reclamar. Tipo assim, isso é como você trata o jogo, porque, você tá numa final, você tá num derby, o cara tá te puxando, mas você tá num contra-ataque ali 2 contra 2, cara, só segue e depois vê o que acontece, entendeu? Não, lógico. Você vai parar a jogada pra reclamar? Não, gente. Tem que ter ali um discernimento assim, poxa, né? É final. Não vou parar por qualquer coisa. Segue. Agora, em relação ao jogo, é aquela coisa. Já jogou no Corinthians em outras oportunidades. É a terceira passagem dele, se eu não me engano, pelo clube. O que o Corinthians fez ontem é bom ter o jogo. Eu acho que, inclusive, quando o Bocelli voltar, eu acho que vai jogar os dois juntos. Não vai jogar um só, não. Porque o jogo, por ele ser alto e forte, o cara, igual você falou, o cara mandou uma pedrada pra ele. Ele arredonda e segue a vida, né? Ele domina, cai no pé esquerdo, ele macia pra quem vem de trás. O time sobe, eles conseguem jogar. Quando o Bocelli voltar, provavelmente vai jogar os dois juntos. O jogo vai ser um atacante mais paradão e o Bocelli um pouco mais móvel. Assim como já chegaram a jogar Bocelli e Wagner Love, podem jogar Bocelli e Jô. Como eu disse ontem, para aquele monte de chutão que deram ontem, pro Jô é uma maravilha, porque ele sobe, abre a caixa do peito, domina e sai jogando. E ele casa muito bem com o Corinthians. É o jogador que sabe, que entende o que é Corinthians por ser formado lá e por ter jogado em outras oportunidades também, por ter sido campeão e tudo mais. Quem você acha que foi o melhor jogador de cada equipe
Pra mim, eu acho que foi o Patrick de Paula, por parte do Palmeiras, que comandou ali o meio, não se sentiu intimidado, marcou muito bem, roubou muita bola. E por parte do Corinthians, eu acho que foi o Jô mesmo que segurou mais o jogo. Ó, ontem, pra mim, o melhor jogador do Palmeiras foi o Everson, e depois foram os dois meninos lá, o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. Os dois não sentiram em nenhum momento a pressão de estar jogando contra o Corinthians. Aquela imagem dos dois na cobrança de falta vai ficar emblemática lá por muito tempo ainda. Os dois moleques, um de 19 e um de 20 anos, parados lá pra cobrar uma falta diante do maior rival numa final de Campeonato Paulista. E do Corinthians, eu vou destacar aqui o Carlos Augusto, porque ele conseguiu anular o Rony. Mesmo a gente sabendo que o Rony jogou quase nada, mas ele conseguiu anular o É Rony verdade. ali em vários momentos, né? Aí a gente pode destacar também uma boa partida que o sistema defensivo do Corinthians fez ontem, né? E o jogo. O Luan também jogou um pouco, até que bem ontem, porque as melhores oportunidades saíram do pé dele. Mas é isso. Carlos Augusto, que anulou o Rony. E realmente, a maioria das jogadas que o Palmeiras forçava, que era pelo lado do Rony, ele não deixava passar, não. Então, não que o Rony seja muito difícil, né, de anular, mas realmente ele fez um trabalho muito bom. Bom, agora, acho que para esse jogo, falta a gente comentar do jogo de ontem. Acho que a gente já falou de tudo sobre ontem, né? Não tem muito mais o que falar. A única questão ali é projetar a próxima partida, né? Porque a gente não sabe Então. como é que vai ser, a gente não tem nem ideia do que pode ser. Espera pro segundo jogo os times procurando o resultado. Eu acho que principalmente o Palmeiras, por estar jogando em casa. Também, pênalti sempre, todo mundo fala que é loteria, mas quando você tem o Cássio no gol, essa sorte, essa porcentagem de 50 acaba mudando um pouco. Então eu acredito que o segundo jogo vai ser melhor, vai ser mais tenso, vai ser os jogadores mais nervosos, buscando mais o gol. Tô muito ansioso pro jogo. Em relação à escalação dos times, eu vejo que o Luxemburgo ele quis manter uma linha de 4 ali, colocando o Zé Rafael, mesmo no segundo tempo, quando ele foi colocar o William, ele tirou o Luiz Adriano, não abriu mão desse meio campo. Eu acredito que ele realmente veio para Itaquera para não ser surpreendido e querer resolver em casa, mesmo tendo esse apoio da torcida. E mesmo com 3 volantes também, tudo bem que o Patrick de Paula e o Gabriel Menino eles estavam articulando bem, estavam tendo uma boa rotatividade naquele meio campo, mas para mim foi essa a ideia do Luxemburgo. No segundo jogo eu não acredito que ele vá sem o William, não. Que, na minha opinião, levar o 0-0, o Palmeiras levar o 0-0 pro Allianz, não é tão confortável, não acho que seja tão confortável assim. Porque o Corinthians lá venceu mais que o Palmeiras. É importante a gente estar ressaltando isso. Então não faz diferença, mano, de campo, Palmeiras e Corinthians. Em nenhum momento fez. É óbvio que na era das novas arenas, o Corinthians tem uma vantagem sobre o Palmeiras. Tanto na Arena Corinthians quanto no Allianz Parque, o Corinthians venceu mais vezes que o Palmeiras. Então, acho que não faz tanta diferença assim. E para sábado, acredito que o Luxemburgo ele vai tentar fazer com que o Palmeiras jogue no abafa, para tentar fazer um gol logo de cara no Corinthians, que senão vai ser aquele jogo arrastado, e que o Corinthians vai estar um pouco mais recuado e vai tentar sair nos contra-ataques. Acho pouco provável ainda, porque, na minha opinião, o Corinthians não tem tanta velocidade para fazer essas coisas, mas tem jogadores que tecnicamente são bons e que podem fazer alguma diferença. Pro segundo jogo, a gente deve ter o retorno do Felipe Melo. Você manteria o Luan na zaga ou você voltaria com o Felipe? Para efeito de sequência, eu deixaria o Luan. Só que provavelmente o Vanderlei vai voltar com o Felipe Melo. Eu acho até que ele, por uma questão de liderança, ele vai voltar com o Felipe Melo ali para esse jogo. Também é questão de bola aérea, né? Porque acho que o Palmeiras sentiu um pouco a falta do Felipe Melo. Além da bola aérea, também a saída de jogo, podendo sair com o Felipe Melo, eles têm mais opções, né? Ali aquela transição da intermediária da defesa para o meio campo. Então, acho que ele volta. Tomara que volte, né? Até. Não, mas o Luan ele também tem um bom passe. Né? A questão é que o Felipe Melo ele acerta mais os lançamentos, né? Inversão de jogada e tal. O Luan também consegue. O Luan faz isso bem também. Não tão por cima, mas sim mais por baixo. Eu lembro daquele passe que ele deu pro Borja lá contra o Godoy Cruz na Libertadores. Foi um passe lá que rasgou o campo e o Borja fez o gol. O Corinthians eu acho que deve vir com a mesma escalação, né? O Thiago Nunes tá fazendo o que dá. A gente vê que na esquerda já tem 3 jogos, né, que ele tá mantendo essa mesma equipe. O Corinthians é um time que não dá opções de extremos pro Thiago Nunes. A gente vê que no banco tem o Janderson, menino da base, que não consegue demonstrar um bom futebol. Ele tem uma velocidade, um drible, mas ele não tem capacidade de tomar decisões corretas no meio de uma jogada. A gente vê o Everaldo, que se machucou e tá voltando, e mesmo assim não conseguia desempenhar um bom papel. Esse Léo Natel também, que veio do Chipre, não entrou bem no final do jogo contra o Mirassol e contra o Palmeiras. Tudo bem que não tem muito tempo, mas não é algo que anima o torcedor. E a gente tá usando o Matheus Vital, que é um meia, não é um ponto, pode jogar por ali.
Na esquerda, que a torcida e eu particularmente acho que às vezes falta dar mais raça, você dá um chacoalhão nele para ele acordar, igual com o Luan. E na direita a gente tem o Ramiro, que ele faz, o Romero fazia tudo que ele faz, só que um pouco melhor. Ele defende, tá certo, mas às vezes falta um pouco do físico dele, né? Que ele é baixinho, perde algumas divididas, algumas bolas aéreas. E para apoiar, às vezes falta força, um dinamismo melhor. A gente vê que o poder de finalização dele no último jogo, que ele perdeu aquela chance clara. Então acho que é um jogador limitado, um jogador que não tem nem questões da técnica dele, porque ele sabe dominar, sabe dar um passe, mas às vezes falta algo a mais. E esse algo a mais que eu vejo que estava sendo compensado do Ederson, que estava sendo dinâmico, que estava sendo essa força física do meio campo e o chute de longa distância, só que se ele não aparece, parece que fica meio claro que fica um pouco difícil o Corinthians conseguir mais coisas. Eu acho que o Thiago ele vai pensar num time mais posicionado, um pouco mais retraído, esperando ver o que o Palmeiras vai fazer. Eu não acredito que ele vá começar com o Cantillo e com o Arauz. A partida ele vai com essa mesma estrutura, né, que jogou ontem, e vai ser mais na conversa. O Corinthians ele é um time sólido defensivamente. Você montando bem ali a defesa, você vai ter tranquilidade para jogar, assim como o Palmeiras também. As duas equipes em comum têm isso, são sólidas defensivamente nesse momento, e fica muito embaralhada ali a questão do meio campo. O Palmeiras ainda tem um pouquinho mais de qualidade, só que não consegue jogar tão bem quanto poderia jogar. E o Corinthians é a mesma coisa. Eu acho que se acerta essa questão do meio campo ali, principalmente quando entrar o Cantillo no time, o time vai dar trabalho. Para nossa sorte, como você disse, o Cantillo tá voltando agora, né, por ter pego a Covid, e se ele tivesse com ritmo, eu acho que as coisas seriam um pouco mais complicadas, porque ontem ele entrou com 5 minutos de jogo, ele deu uma virada de jogo lá, pegou o lado inverso todo livre do Palmeiras pro Fagner. Sim, vai ser um jogo, eu acredito que mais tenso, repetindo o que a gente sempre vê no Allianz Parque, talvez um Corinthians mais retraído, mesmo como você falou, né, o Palmeiras talvez aproveite o gramado para colocar esse time para correr, e é isso, não sei o que tem para comentar mais que esse jogo, tô tão nervoso que é isso, é tudo ou nada agora, né, cara? Não, mas para Aquela falar, coisa. você citou o gramado aí, o gramado ele pode fazer um pouco de diferença, mas não tanto assim, porque o Palmeiras em outras oportunidades já sofreu um pouco contra equipes que vieram jogar no Allianz, no sintético. Bom, o primeiro jogo foi 0-0, esse segundo, tomara que não vá para os pênaltis, tomara que seja um bom jogo para os dois lados, que os times joguem futebol realmente, né, Porque ontem não fique o Corinthians nem fechado, nem o Palmeiras com a falta de criatividade que vem tendo. Não, ontem não foi nem futebol, né? Ontem foi qualquer coisa menos futebol. Tirando os dois lances do Era Corinthians. rachão para um lado e para o outro. Nossa. O jogo acontece esse sábado, às 4 horas da tarde, com transmissão do Premier. Tô certo? Sport TV e Globo. Às 4 horas da tarde. 4h30. Ah, na minha também? Isso. É Globo, verdade. Premier e Sport TV às 4h30 da tarde. Provavelmente serão os mesmos que fizeram o jogo de ontem. Kleber Machado, Paulo Nunes e o Casão. Grande, Casa Grande, né? Que com seus comentários. Sem comentários para os comentários do Casa Grande, porque, cara, ontem eu fiquei bravo. Sem comentários para os Velho do céu. Ele falando que esse Corinthians parecia um pouco, assim, começou a comparar com o Corinthians de 93. Esse time nem se formou ainda direito, e o cara fazendo umas comparações ridículas, velho. Não, tem hora que ele dá uma viajada monstruosa lá. Ele começou a falar assim, não, será que o Luiz Adriano não tá aproveitando essas polêmicas que aconteceram no jogo do Bragantino e não sei o que pra poder tentar... Mano, ele viaja na maionese, velho. Você acha que o cara tá no meio do jogo lá, ele vai ficar pensando em... Meu Deus. Vai pensar assim, não, ó, vamos jogar arbitragem pra cima dos caras, vamos usar o que aconteceu aí pra dar uma ajudada pra nós. Não vai. Não, então, no meio do jogo ele tava pensando no Bragantino, ele pensou, putz, lembrei agora o que aconteceu aqui com o Bragantino, né, aquela polêmica lá, vou aqui tentar simular aqui quando aparecer uma chance pra mim. É uma cara de pau desse Casagrande, velho. Mano. O pessoal reclama do Neto, mas de verdade, o Casagrande pra mim é bem pior. Bom, então, não vamos deixar palpites de placar aqui. Eu espero que dê Palmeiras, mas é um jogo que não tem muito como prever, assim, final, pode acontecer de tudo, complicado. O meu palpite pro jogo de sábado, realmente eu como torcedor, eu acho muito difícil
tá palpitando, porque vai muito do coração, vai muito do instinto. Então, eu vou tentar ser o mais lógico, pegar dados passados. Eu acho que desde 2015, quando o Tite era o técnico, depois disso, a maioria dos derbys não foi de muitos gols, foram de média de 2 gols por partida. Então, eu vou tentar ir mais perto disso. Acho que 1-0 Corinthians, aquele famoso golzinho que os adversários vão ficar de chororô, vão falar que é cagado, que tem impacto com não sei o quê, e a gente consegue sair com esse título. Isso aí, vai Corinthians. É aquele negócio, né? Palmeiras e Corinthians. Não adianta ficar falando, quem vai ganhar, quem vai perder, não sei o quê. Na hora que a bola rola ali no gramado, parceiro, o pau quebra sem dó, mano. Não tem o que falar. Ali, ontem mesmo, a maioria das pessoas falando, eu falei também no podcast, qualquer resultado, 1-0, 1-1, 0-0, é resultado normal, entre Palmeiras e Corinthians. Bom, então é isso. Deixem aí nos comentários o palpite de vocês ficar aqui. O Bruno também não arriscou ficar zicando, de repente colocar aqui um placar, né, e ser o contrário. Não vou arriscar também. Deixa nos comentários aí os seus palpites para esse jogo. É isso, Bruno. Se despede aí do pessoal. Olha, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui, tá? A você, Gustavo, muita sorte nesse mundo que você está entrando agora, a questão do jornalismo que você está estudando, o podcast que você não para de fazer, tá? E eu fico muito feliz de estar aqui, de estar falando para o seu público o que eu acho sobre o derby e o que eu acho sobre essa final. Eu vou deixar no comentário fixado o canal do Bruno. Apenas um palmeirense. Entrem lá, se inscrevam. E é isso, rapaziada. Valeu e tomara que dê nóis.